Vossa Excelência estava no Ministério onde teve a fraude, secretário executivo... Senador Sérgio Moro, foi nosso governo que chamou a polícia. É um depoimento. Como é que Senador Rogério, nosso governo foi que chamou a polícia. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa? os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Vossa Excelência Alguém se como ministro, omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro Nessa também não apuração. acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa O Excelência senhor como ministro... ouviu na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que Vossa fazer nada, Excelência era a não. pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no Ministério. O senador não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência como agora ministro da que quis Justiça me tem acusar. muito mais obrigação de saber do que eu como Vossa secretário Excelência executivo. quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência teve... Vossa Excelência estava no Ministério onde teve a fraude, secretário executivo... Senador Sérgio Moro, foi nosso governo que chamou a polícia. É um depoimento. Como é que Senador Nosso governo foi que chamou a polícia. O clima esquentou no Senado. Em uma audiência na Comissão de Transparência, o senador Sérgio Moro e o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, trocaram farpas sobre fraudes no INSS. Moro cobrou explicações, mas Queiroz retrucou, questionando. O que Moro fez como ministro da Justiça em 2020, quando as denúncias surgiram? A discussão pegou fogo, com acusações de omissão dos dois lados, e Moro expôs a tensão, mostrando que o passado político ainda rende pano para manga. Só vou pedir escusas porque eu vou fazer uma série de perguntas que podem ser desagradáveis, porque esse é um grande escândalo, um grande roubo dos aposentados e pensionistas, né, do INSS, inclusive com indícios veementes também de pagamento de suborno para funcionários do INSS durante esse governo. Isso não foi dito ali naquela apresentação. Tá? E no meu papel de senador eu tenho que cobrar explicações, né? O meu papel de fiscalização é fazer inclusive perguntas agradáveis. Muitas dessas perguntas, aliás, apareceram na imprensa, mas não vi respostas por parte do governo. Então a gente reproduz boa parte dessas indagações que foram feitas pela imprensa. Aliás, faço aqui um registro que as investigações foram feitas a partir de denúncias veiculadas na imprensa. Foi em 2024 que a imprensa destacou esse fato. Vamos mencionar aqui, por exemplo, o jornalista Luiz Vássalo, que fez denúncias sobre essas irregularidades, e isso motivou as investigações da CGU e da própria Polícia Federal, até porque os fatos foram tornados públicos. Então eu peço até desculpas a Vossa Excelência se farei algumas perguntas que podem não soar muito desagradáveis. Uma indagação que foi feita na imprensa e não vi resposta de Vossa Excelência é uma questão um pouco mais pessoal, mas um apontamento em que, em suas declarações de bens que Vossa Excelência tem apresentado aí à Justiça Eleitoral, há consignado um grande volume de dinheiro em espécie que Vossa Excelência guardaria. Por exemplo, em 31/12 de 2022, há uma referência que o senhor teria R$431 mil em espécie guardados. Vossa Excelência poderia esclarecer esse fato? Pois não, senador Moro, Vossa Excelência não precisa se desculpar. Eu sei do seu papel e compreendo perfeitamente. Eu quero dizer que esses valores foram declarados por mim mesmo à Justiça Eleitoral. Então, se parte do pressuposto que são rendimentos das minhas atividades e que são absolutamente lícitos, o meu patrimônio é todo declarado à Justiça Eleitoral e ao Imposto de Renda, portanto, não há nenhum problema em se ter a posse ou guarda de valores em espécie, desde que sejam declarados. Eu sei, por exemplo, que muitos senadores aqui declararam em suas declarações de imposto de renda e suas declarações eleitorais possuírem dinheiro em espécie. E desde que isso seja declarado, não há nenhum óbice, não há nenhum problema. Não é incomum, ministro, essa manutenção de valor em espécie? Não usa banco? Qual que é a... Eu uso banco também, senador. Nos anos anteriores, Vossa Excelência também declarou valores em espécie? Também. Esses valores aumentaram. Presidente, uma questão de ordem. Eu entendo que essa comissão, me perdoe. Pois não, senador Eu entendo que essa comissão, ela está aqui para investigar atos do governo e não para investigar o ministro. Se a propositura for de investigar o ministro, ok. Agora, a tentativa de
colocar o ministro na parede com temas que nada tem a ver com isso aqui, até porque ele virou ministro agora, me parece que sai um pouco do escopo. Porque se a gente adentrar por essa linha, eu acho que não fica bom. Eu acredito, inclusive, que eu não sei se o senhor está sentiu algum tipo de constrangimento, o senhor pode se manifestar a mim que eu corrijo, não tem nenhum problema. E se o senhor também não se sentir à vontade para responder alguma coisa, é um direito seu. Vou voltar. Pode. Não, você desacionou. Nesse caso, me sinto completamente à vontade. Obrigado, ministro. Então, eu vou pedir que, como fui interrompido... Pois não, fique à vontade. Eu acho que as perguntas que, eventualmente, o líder do governo quiser fazer, ele faz no momento dele. Senador Sérgio Moro, Vossa Excelência me permite aqui só um complemento para dizer o seguinte, veja, eu não me excuso em responder qualquer coisa da minha vida pessoal, particular, empresarial, que sou empresário, Vossa Excelência também não tem obrigação de saber. Mas eu acredito que, e levo em conta aqui a ponderação do senador Jacques Wagner, de que nós estamos sendo assistidos aqui por milhares, talvez milhões de pessoas, e ali muitas delas são aposentados, são pensionistas, que estão esperando uma palavra nossa aqui do Senado, do ministro, do governo, sobre os fatos que aconteceram e tal. Eu me preparei para isso e gostaria de ter o tempo aproveitado para isso, para não desanimar aqueles que nos assistem e que estão esperando os assuntos relativos ao convite. O requerimento foi para falar sobre as fraudes ao INSS, portanto, me sentirei muito melhor se puder me ater aos temas restritos ao requerimento que recebi. Muito bem, restituído seu tempo, vamos voltar aí às suas inquirições e... Também foi destacado pela própria imprensa que Vossa Excelência seria autor de uma dessas emendas que buscaram adiar essa revalidação e, inclusive, ampliar o prazo, né, dessa revalidação. Isso, uma emenda à medida provisória 1006, de 1º de outubro de 2020, também Vossa Excelência não esclareceu isso, né, que aquelas propostas de adiar a revalidação, uma delas partiu de Vossa Excelência. A Vossa Excelência reconhece que apresentou essa emenda? Reconheço, claro. Isso se deu a partir de uma manifestação do Conselho Nacional de Previdência Social. O Conselho de Previdência Social se reuniu no dia 25, acho que foi de fevereiro, deliberou aqui e nós recebemos essa resolução pedindo ou concordando com a autorização de prorrogação posterior por mais um ano, por meio de ato editado pelo presidente do INSS. Então, nós recebemos em 2025 essa demanda do Conselho de 2021. Eu era líder do PDT. Essa demanda também foi assinada pelo líder do PT, pelo líder do PSB, e estava embasada na justificativa que estávamos como eu já disse na explicação, em isolamento social durante a pandemia, e o Conselho Nacional de Previdência então pediu que essa emenda fosse apresentada. Essa emenda não foi sequer aprovada, nem constou do texto. O texto constou do relator, o próprio relator constou no texto e virou lei e foi aprovada pelo Congresso, atendendo essa solicitação do momento. Quando a gente descontextualiza, fica parecendo uma coisa estranha, mas quando você traz para o momento de 2021, é uma coisa absolutamente natural. O que eu quero deixar claro aqui é que eu não tenho nenhuma vinculação com esses temas, nunca fui da área previdenciária enquanto deputado federal, nunca fui da comissão de previdência, nunca tive relação com nenhuma dessas empresas, portanto, nós sabemos aqui, como parlamentares, que todos os assuntos do Brasil são discutidos na nossa casa. E quando a gente se debruça sobre um tema específico, como foi o caso dessa emenda, você olha, Vossa Excelência olha o ambiente, olha o contexto, a justificativa e acredita que está bem acompanhado e acredita no respaldo que tem, por exemplo, do Conselho Nacional de Previdência. Essa foi a minha orientação e por isso que assinei a emenda. Ela foi descartada, mas o texto trouxe a revalidação para o ano seguinte por conta do distanciamento social. É emenda de plenário, né, número 1, só para ficar aqui o registro, estou com ela aqui inclusive. Sim, eu era líder na época. Vossa Excelência foi nomeado secretário da Previdência em fevereiro de 2023. Perfeitamente. De quem partiu o convite? Vossa Excelência era a pessoa de confiança do Carlos Lupe, ou como é que foi a sua nomeação? A minha nomeação foi feita pelo presidente da República, a partir de indicação do presidente Lupe,
presidente do meu partido, que já ocupava, no caso que o primeiro mês de mandato de atuação do ministro Lupe eu ainda exerci o mandato de deputado federal. Então, em janeiro de 2023, eu exerci o mandato de deputado federal, somente a partir de fevereiro é que eu passei então a ser nomeado e compor o Ministério da Previdência Social como secretário executivo. Consta também levantamento feito pela imprensa que em junho de 2023, uma reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, a conselheira Tônia Andréa Galetti levantou a questão e colocou de maneira veemente o problema das reclamações de fraudes nesses descontos e, no entanto, esse tema foi descartado ali pelo ministro Carlos Lupe, segundo informações levantadas, e retornou apenas no ano seguinte. Então não é verdade que esse assunto surgiu só agora em 2025, é um assunto que já houve um alerta dentro do Ministério, do Conselho Nacional de Previdência Social, já em junho de 2023. Por que não foi tomada nenhuma providência naquele momento e o que Vossa Excelência fez a partir daquele alerta? Na verdade, senador, não foi nem esse assunto veio à tona nem nessa reunião, porque esse assunto veio à tona em 2019, quando houve uma solicitação do TCU para que fosse editada aquela medida provisória que estabelecia a revalidação. Então, isso é anterior. Em 2023, numa reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, presidida pelo então ministro Lupe, a conselheira Tônia Galetti fez uma solicitação dizendo que tinha recebido denúncias de que havia um número de descontos associativos não autorizados. E ela, naquela reunião, ela pediu que fosse apresentado. Primeiro, ela pediu para constar na pauta daquela reunião. E Vossas Excelências sabem que uma reunião como aquela do Conselho, ela tem uma pauta prévia aprovada, então não pode incluir na pauta, do mesmo jeito que não adianta agora se incluir um tema nessa audiência pública de hoje. Estranha a convocação, porque isso não é previsto no regimento. Então, o Conselho Nacional de Previdência já tinha publicado uma ata e, inicialmente, ela pediu para que o tema fosse discutido naquela reunião. O ministro disse que o tema não podia ser discutido, pois já havia uma convocação expressa com os temas a serem discutidos, que achava o tema relevante e que o tema voltaria numa reunião posterior. A reunião do Conselho de Previdência Social é importante também explicar bem. Eu, por exemplo, não sabia como funcionava, só passei a saber quando fui secretário executivo. Ele é um conselho de composição quadripartite, ou seja, tem os membros do governo, tem os membros dos aposentados, tem os membros dos trabalhadores e tem os membros do setor empresarial. Então é uma reunião da qual participam habitualmente o presidente do INSS, o diretor de benefícios do INSS, mas desculpe, o procurador-geral do INSS. A questão é assim, por que o governo levou 2 anos para tomar alguma medida concreta a partir de junho de 2023, quando houve a denúncia das fraudes? Porque, sim, fizeram aqui a operação desconto em 2025. 2 anos, os aposentados e pensionistas continuaram tendo descontos fraudulentos nas suas pensões, nas suas aposentadorias. A pergunta é direta para Vossa Excelência. Eu não quero saber como funciona ali o Conselho, eu quero saber por que não foi feito nada de imediato, de mais concreto, para impedir que essa fraude continuasse. Essa é a questão. Senhor, eu me desculpe, mas eu tento contextualizar sempre as respostas para poder ser, não é evasivo nem tergiversar, mas eu tento contextualizar para explicar como se dá as reuniões, porque eu acho importante para se entender. Mas se Vossa Excelência acha dispensável, pois não. O governo tomou as providências e toda vez que eu, enquanto substituto eventual do presidente, que eu não tenho sequer direito a voto do Conselho Nacional de Previdência Social, se imagina ali que o INSS, que está ali representado, por isso que eu falava isso, ele anota aquelas questões e há um hábito, senador Girão, de que no dia seguinte às reuniões do Conselho Nacional de Previdência, o presidente do INSS se reúne com a bancada de trabalhadores e de aposentados. Então, obviamente, tem de um lado o INSS, do outro lado os aposentados e pensionistas. O que se depreende disso é que no dia seguinte eles vão tratar do assunto, vão debater o tema e esse assunto terá o encaminhamento natural. O tamanho e a magnitude
do que aconteceu só foi revelado depois da operação da AGU, agora em abril de 2025, da CGU em 2025. Antes disso, o que todos nós sabíamos, era o que tinha na imprensa, eventualmente ali uma menção aos descontos, e havia uma investigação por parte da AGU, da CGU, desculpa, por parte da CGU, e que essa investigação durou praticamente 2 anos. Se fosse uma coisa simples de ser detectada, senador Moro, essa ação teria sido deflagrada pela CGU e pela Polícia Federal ainda em 2023. É uma coisa que demanda responsabilidade, serenidade, tempo, busca, investigação, e só então as informações chegaram ao público quando a deflagração da operação. Mas eu queria dizer que nós, enquanto Previdência Social, Ministério da Previdência Social, recebíamos as informações do INSS que as medidas estavam sendo tomadas, que os critérios estavam sendo endurecidos, que as modalidades estavam sendo mais rigorosas, que as reclamações estavam diminuindo. Então essas eram as informações que chegavam para o Ministério da Previdência. Vossa Excelência, o secretário executivo da pasta checou alguma dessas informações? Porque, na verdade, o que a gente tem aqui, e aqui é um elefante na sala, né? 706 milhões de reais de descontos em 22. Dobrou. No ano seguinte, praticamente, foi para 1,3 bilhões em 2023. E no ano seguinte, 2024, foram 2,8 bilhões de reais descontados. E tem relatório da CGU já em 2024, setembro de 2024, no qual fizeram uma amostragem, entrevistando vários desses aposentados pensionistas, mais de 1.200 e tantos. 1.300. E mais de 90% diz que não autorizou desconto nenhum. Então, assim, o que se tem presente, ministro, que o Ministério da Previdência, da qual Vossa Excelência era secretário executivo, e secretário executivo não é exatamente ali alguém que não está a par dos assuntos do Ministério, não fez nada. Na verdade, vamos também destacar que o INSS, né, editou a Instrução Normativa 162 em março de 2024, no qual criou regras que dificultavam a responsabilização dessas entidades que recebiam os descontos para serem punidas. E mais, tirou a revalidação que estava na instrução normativa anterior, prevendo os 3 anos, e essa instrução normativa 162 do presidente do INSS, já depois do alerta da fraude, em março de 2024, tirou a revalidação a cada 3 anos. Por que foi editada essa instrução normativa 162 que acabou na prática facilitando essas fraudes, ministro? Bem, essa instrução 62 foi baseada na MP aprovada no governo do presidente Bolsonaro, que quem sepultou a revalidação foi o governo anterior. É importante deixar claro, e eu deixei isso bem assim, sublinhado na exposição que nós fizemos. Eu quero dizer, senador Moro, que eu, enquanto secretário executivo, eu recebo uma atribuição expressa do ministro para cuidar das áreas adstritas à atuação da Secretaria Executiva. E tem atribuições próprias, que é a gestão orçamentária e contábil financeira do Ministério, a gestão de pessoal do Ministério da Previdência Social, com pagamento e remoção de servidores, a organização dos 5 colegiados ligados ao Ministério, entre eles o colegiado, todos os colegiados, são 5, as autorizações de viagem e pagamentos de diárias, gestão operacional da inteligência previdenciária, que depois eu vou abrir um capítulo específico sobre essa inteligência previdenciária, que é uma força-tarefa que existe permanente, junto com o Ministério Público Federal e Polícia Federal, que atuam permanente, praticamente toda semana tem a operação. Nós somos atacados, senador Moro, por gente querendo roubar o dinheiro da Previdência todo o tempo. Então existem operações semanais da Força Tarefa Previdenciária, junto com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal, que atua fortemente sobre isso, e isso acontecia sob o comando da nossa Secretaria Executiva. A administração patrimonial, gestão documental e arquivos do Ministério da Previdência Social, gestão dos recursos gerais e administração dos contratos terceirizados, intermediação dos contratos e licitações junto ao MGI, porque o nosso Ministério não tem SPOA, que é a Secretaria de
de planejamento, orçamento e administração. Portanto, tudo que se diz respeito a esses 3 pontos tem que ser tratado com o MGI e é a nossa secretaria que trata, e a gestão dos recursos e tecnologia da informação. Portanto, a minha atribuição é especificamente nesse escopo enquanto secretário executivo. Quem escolheu o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, e o Virgílio Antônio Filho para procurador-geral? Eles são funcionários de carreira do INSS, foram escolhidos pelo então ministro Carlos Lupe. Vossa Excelência teve algum envolvimento? Nenhum, eu não participei da nomeação, da escolha, não opinei sobre a escolha de nenhum quadro que veio a compor o Ministério da Previdência Social, nem o INSS. Senador Moro, dá licença, eu recompus seu tempo e nós já extrapolamos o tempo. Eu vou lhe conceder mais 3 minutos para o senhor fazer suas indagações, até por conta que nós temos aqui 14 inscritos e nós temos aí, eu vou até abrir mão um pouco do meu tempo, que sou um dos autores do convite, para respeitar o tempo dos senhores e senhores senadores. Então, eu pedi a Vossa Excelência que o senhor, dentro desse tempo que lhe concedi, o senhor tentasse esgotar aí suas indagações. Obrigado, senador. Eu vou fazer só mais algumas perguntas, é que as minhas perguntas estão sendo feitas, estão sendo respondidas, né? Então, por isso, está comendo um pouco mais do meu tempo. Mas, muito rapidamente, então, para deixar para os outros colegas, surgiram alguns personagens, porque isso o governo não fala, que além dos descontos subirem durante o governo Lula exponencialmente, mas, além disso, há indícios veementes de pagamento de suborno a altos funcionários do INSS, que foram nomeados, inclusive, pelo ministro Carlos Lupe, e durante o período que Vossa Excelência era o secretário executivo. Surgiram o nome de alguns personagens e vou indagar se o senhor conhece e já os recebeu. Antônio Carlos Camilo Antunes, vulgo O Careca, Danilo Trento, Maurício Camisotti. Vossa Excelência conhece essas pessoas? Olha, eu posso ter eventualmente encontrado com algum deles, não me lembro de tê-los recebido, mas eventualmente posso ter recebido. O nosso ministério recebe dezenas de pessoas e eu não tenho nenhuma lembrança de conhecê-los, nem ter nenhuma relação com eles. Relação com eles, de certeza, posso garantir que não tenho qualquer relação. Houve uma liberação de recursos bloqueados, descontados de aposentados, 34.487 de associados da CONTAG, isso em novembro de 2023, quando já havia também as denúncias de fraude. E houve uma ação, pelo menos segundo divulgação da imprensa, do ministro Lupe para que fossem desbloqueados. Vossa Excelência participou desse fato? Não participei e não tenho delegação aqui do ex-ministro Lupe para defendê-lo. Mas, se Vossa Excelência voltar um pouco no tempo, ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Mas os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Vossa Excelência Alguém se omitiu ministro, aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa Excelência como ministro... O senhor ouviu na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que fazer nada, Vossa Excelência era a pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no ministério. O senador não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência como ministro da Justiça tem muito mais obrigação de saber do que eu como Vossa secretário. Excelência quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência estava no ministério onde teve a fraude, secretário executivo. Senador Sérgio Moro, foi nosso primeiro que chamou a polícia. Oficial é um depoimento. Como é que a gente acusado? Senador Nosso Rogério, governo foi que chamou a polícia. Para mais vídeos como este, inscreva-se no canal, siga o nosso Instagram e curta nossa página no Facebook.